A partir de agora, na Rádio Justiça, Direito Direto. Ações judiciais que estão no dia a dia das pessoas. Trânsito, consumidor, conflitos, um enfoque simples. Direito Direto. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Direito Direto, o seu programa da Rádio Justiça, em que tiramos as dúvidas de você, ouvinte, em relação aos impactos da legislação e das decisões dos tribunais no seu dia a dia. E aqui também a gente explica os impactos jurídicos dos principais acontecimentos a nível nacional. E hoje, na edição do Direito Direto, dia 5 de julho de 2016, uma terça-feira, não vai ser diferente. O tema de hoje é a pirataria e falsificação, mais precisamente os prejuízos provocados por essa atividade criminosa, já que na semana passada o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade anunciou que em 2015 o Brasil registrou um prejuízo de mais de 115 bilhões de reais, exatamente por conta da pirataria e da falsificação de produtos. E no programa de hoje, além, é claro, de discutir os aspectos, os prejuízos econômicos e sociais da pirataria, como, por exemplo, a queda de arrecadação, o aumento nos níveis de desemprego, a gente também vai discutir, é claro, dúvidas em relação ao que diz a lei e ao que dizem os tribunais em relação à pirataria. Por exemplo, hoje a gente sabe que é muito fácil para qualquer um de nós baixar músicas e vídeos da internet e compartilhar isso com nossos amigos, com nossos familiares, mesmo que não seja para fins de lucro, para fins comerciais. Isso pode ser considerado pirataria? É uma dúvida que ainda pode surgir, ainda ronda a cabeça de muitos. Outra questão também que vamos discutir, vamos debater na edição de hoje do Direito Direto. Quem compra produto pirateado, pirateado, pode ser punido? Está sujeito a sanções legais? Essa também é uma outra dúvida. Outra questão, o cidadão, consumidor que adquire um produto pirateado, tem direito a alguma forma de compensação caso haja algum defeito do produto? Pode recorrer? Essas e outras questões é que vamos discutir hoje no Direito Direto e já estamos na linha com o nosso primeiro entrevistado, que é advogado especialista em propriedade intelectual, o Dr. Márcio Costa, que também é presidente do Instituto do Capital Intelectual e também diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento, ele que fala de São Paulo Capital. Dr. Márcio Costa, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Justiça. O prazer é todo meu. Muito bem, Dr. Márcio Costa, para a gente começar e com foco principalmente nessas questões, nessas dúvidas que surgem no dia a dia do cidadão, eu até já comentei na abertura do programa sobre o grande avanço tecnológico, principalmente as inovações digitais, que permitem a praticamente qualquer um que tenha acesso a uma conexão de internet, a um computador, baixar músicas, baixar vídeos, porque quando a gente pensa em pirataria, o que vem logo à mente, no senso comum, é a venda de CDs e DVDs piratas. Mas se a gente pensa no cidadão, que em casa baixa música, baixa o vídeo, para uso pessoal, ou mesmo compartilhar com um familiar, com um amigo, à luz da legislação, a legislação configura isso, enquadra isso como uma prática criminosa ou não? O que diz a nossa legislação, doutor Márcio Costa? É uma ótima pergunta, Ricardo. De fato, a nossa legislação, principalmente a Lei de Direitos Autorais, que rege o tema, ela é uma lei muito atualizada com todas as legislações mais avançadas do mundo, né? Eu diria que, no primeiro momento, a lei brasileira ela é uma lei bastante em sintonia com os acordos internacionais, né, e com as leis de outros países ditos desenvolvidos, tá? Nesse caso específico, que faz parte cada vez mais do nosso dia a dia, né, contato com essa parte mais digital, né, o mundo mudou, o mundo
era um mundo analógico, passou a ser digital. A nossa lei, ela afirma que qualquer tipo de violação de direito autoral, efetivamente, ela tem a ver quando aquele que viola o direito autoral, ele busca lucro nessa atividade, né? Então, aquela pessoa que se utiliza indevidamente de uma criação alheia para ter lucro, ela, aos olhos da lei de direito autoral e aos olhos das leis de propriedade intelectual, ela deve, de fato, ser punida. Então, há uma exceção, né, à violação do direito autoral, trazido no artigo 46 da lei, que diz que para não haver a infração do direito autoral, ele seria uma cópia, né, feita pelo copista, né, e sem efetivamente haver a intenção de lucro nessa utilização. Então, sendo bastante objetivo e resumido em relação à sua colocação, se punir o consumidor que baixa uma música no seu computador para uso próprio, ela está muito longe, efetivamente ainda, da intenção do legislador brasileiro, né, em relação a essa apropriação digital. No entanto, se a pessoa monta uma plataforma para oferecer, mesmo que gratuitamente, conteúdos, né, músicas, filmes para terceiros, e tem algum tipo de lucro em relação a isso, essa pessoa, esse infrator que se visa punir. Ou seja, doutor Márcio Costa, o senhor deixa bem claro, então, que pela legislação em vigor é preciso que seja observada, é preciso existir essa intenção de lucro na reprodução sem a autorização do autor ou sem respeito aos direitos de autoria e cópia. Ou seja, só é cabível de punição aquela venda de produtos piratas com, né, como já até foi dito, se é venda, então, a intenção de lucro, a intenção de auferir resultados financeiros positivos. Mas, avançando ainda nessa questão, doutor Márcio Costa, uma outra dúvida que surge e que é bastante comum, e aqui eu até me recordo, por exemplo, do período em que eu estava me graduando em jornalismo. E na faculdade, raras vezes, eu, nas disciplinas, precisava ler as obras por inteiro. Na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, o que acontecia? A gente ia às várias copiadoras, xerocadoras presentes na universidade, no centro universitário, e então eram feitas cópias de trechos dos livros que eram recomendados pelo professor. No caso, essas cópias de trechos de livros, se a gente pensar no mercado editorial, né, se a gente pensar no segmento editorial, essas cópias, eu não tenho certeza, nunca conversei a respeito, mas imagino que muitas vezes não haja uma autorização explícita dos autores para que suas obras sejam copiadas, mesmo que em parte. Nesse caso, da copiadora que tira cópias, tira xerox de trechos de livros, essa copiadora também pode ser enquadrada no crime de pirataria? Boa pergunta também, Ricardo. Temas bastante palpitantes, né, e que nos trazem a nossa rotina no nosso dia a dia, né? Esse mesmo artigo da lei que fala sobre o pequeno trecho, né, ele fala o seguinte, que a cópia tem que ser feita pelo copista sem a finalidade de lucro, um pequeno trecho da obra, né? Muitas vezes pode-se buscar a legalidade de uma situação como essa, entendendo o que seria um pequeno trecho. De repente, um artigo num livro, um capítulo, num livro que tenha 60 capítulos, ele pode ser encarado como um pequeno trecho, né? A lei afasta de punição desde que esse tipo de cópia ela seja feita efetivamente como um pequeno trecho. O problema é que o pequeno trecho acaba sendo muito subjetivo se configurar o que é o pequeno trecho, né? Então, eu diria para você o seguinte, que esse movimento que você mencionou nos centros acadêmicos, nas universidades, das faculdades, da pasta do professor disponibilizando, né, trechos de obras, ele vem sendo trabalhado muito pela indústria legal também, né?
a própria associação que cuida dos direitos reprográficos começou a se aproximar mais dos professores, desses centros universitários, tentando fazer algo mais customizado, né? Ou seja, que o próprio pequeno trecho que fosse colocado disponível para os alunos pudesse também gerar uma arrecadação de direitos para os autores dessas obras, né? Então, é uma prática comum. Aos olhos da lei, se fosse levado a cabo alguma medida judicial para se discutir essa prática, teria que se chegar a uma conclusão se o material disponível aos alunos é um pequeno trecho de uma obra, para daí sim não haver a penalização. Mas eu vejo que, até juntando um pouquinho uma conclusão dessas duas perguntas inaugurais que você me traz, sim, que o caminho de se buscar a penalização do consumidor, ele talvez possa ser um caminho errado, equivocado, né? Porque o consumidor em si, final, seja de um conteúdo digital, de uma música, de um filme, ou de uma obra literária, de um livro, ele, na verdade, é um potencial consumidor de um mercado legal. Então, eu diria que a indústria não deve se preocupar, em muitos casos não está preocupada na punição do usuário, né? Do consumidor. Ela está muito mais preocupada em reverter ele ou impedir que ele vá para o caminho ilegal. Eu faço uma reflexão com você, que é bem na verdade, quem merece punição é uma grande gráfica que faz só livros pirateados, falsificados, seu conteúdo geral, é uma estamparia de camisa que acaba estampando personagens infantis sem ter autorização para isso, é um grande site que disponibiliza conteúdo de terceiros cobrando, ou muitas vezes não cobrando diretamente, cobrando espaço publicitário, né, para oferir vantagens. Eu vejo uma distância muito grande entre a punição do consumidor, do usuário final de um produto pirata. Esse pode ser sim um potencial consumidor de um produto original, né, e focaria, e como eu acho que as ações têm que ser mais focadas, em cima dos grandes organizadores desse tipo de acervo pirata, desse tipo de conteúdo pirata. Eu vejo que o consumidor ele precisa estar mais conscientizado. Numa oportunidade como essa que nós estamos tendo, de conversar sobre o tema, o consumidor precisa estar mais consciente das mazelas, né, das implicações e dos riscos que a pirataria traz ao nosso país, e reverter essa ideia de querer levar vantagem em tudo, né, de querer comprar sempre o mais barato, porque certamente atrás de um produto original existe um investimento muito grande, existe um repasse de valores para os criadores das obras também. Então eu vejo assim o consumidor, na verdade, como um aliado na luta contra a pirataria, muito mais como sendo um alvo mais direto da indústria que sofre por essa pirataria, né? Muito bem, a gente conversa aqui no Direito Direto com o advogado especialista em propriedade intelectual, Dr. Márcio Costa, que também é presidente do Instituto do Capital Intelectual e diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento. E o tema de hoje são os aspectos legais e jurídicos da pirataria, que levaram a perdas de mais de 115 bilhões de reais no ano passado aqui no Brasil. Então, o senhor conclui o raciocínio, Dr. Márcio Costa, dizendo que é interessante que o consumidor seja visto como um aliado no combate à pirataria e não como um inimigo, ou seja, que o foco repressivo punitivo deve se voltar, na verdade, para as organizações criminosas responsáveis pela venda, pelo comércio de produtos piratas. E o senhor também tranquilizou aqui o nosso ouvinte na condição de consumidor, no sentido de que a legislação deixa bem claro que o crime de pirataria ocorre quando essa cópia não autorizada é feita com a intenção de lucro. Mas agora uma outra situação, até também para clarear uma outra dúvida que existe, que é bastante comum na sociedade, e que diz respeito ao seguinte: se a gente pensar, doutor Márcio Costa, naquelas operações policiais em que são apreendidos dezenas, centenas de produtos pirateados, e imaginemos que essa operação policial testemunhe consumidores ali à luz do dia adquirindo esses produtos conscientemente, sabendo que são pirateados. Esse consumidor
pode ser punido? Há alguma previsão legal de punição para esse consumidor que adquire produto pirateado conscientemente? É uma excelente pergunta. O meu entendimento é que sim, Ricardo. Tá? Aquele que tem efetivamente a consciência de estar adquirindo um produto fruto de um crime, né? E um produto pirata é um produto criminoso, ele pode sim responder, no meu entendimento, pelo crime de receptação. O crime de receptação presente no nosso ordenamento jurídico, na parte criminal, fala que quem adquire, recebe até em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, né, acaba respondendo pelo crime de receptação, né? Então há um risco, sim, para aquele que conscientemente adquire um produto contrabandeado, um produto fruto de descaminho, um produto falsificado, de vir a responder. Não é a minha atuação mais direta à área criminal, mas pelo que eu me lembro, a pena é uma reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? Então, há sim o risco do consumidor responder por esse tipo de infração, por esse tipo de crime. Porém, eu volto a dizer, nós estamos tão longe de resolver o problema junto aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores grandes, né? Nós estamos tão distantes de conseguirmos ter ações efetivas que coletem a pirataria, o contrabando e o descaminho em níveis aceitáveis. Se nós pensarmos numa punição no fim da cadeia, que é o consumidor, talvez vamos levar aí alguns séculos, né? Existem alguns países europeus, em especial a França, que tem uma política muito agressiva, até eu diria, em relação à punição de consumidores que estejam não só adquirindo produtos falsificados, como até mesmo usando produtos falsificados. A autoridade policial francesa comumente promove a busca, a apreensão e a abertura de processos contra consumidores que estão usando uma bolsa, por exemplo, de uma grife francesa falsificada, né? Mas eu entendo que a legislação francesa, bem como a compreensão do país em relação à necessidade de se valorizar a propriedade intelectual, ela está muito mais avançada do que a nossa mentalidade aqui no Brasil, né? Então eu acho que devemos focar as ações de combate à pirataria e à falsificação nos grandes fabricantes, distribuidores, importadores, né? Olhando novamente, eu digo, o consumidor, muitas vezes até como uma vítima dessa pirataria, porque como você bem falou no início do programa, todo mundo associa a pirataria a CD, DVD, mas nós temos aí falsificação e pirataria de peça de automóvel, de peça de avião, de medicamento, de remédio contra câncer, de catéter, de bisturi, quer dizer, de brinquedo, de tantos produtos que, além de causar prejuízos financeiros, causam prejuízos à saúde e à segurança do consumidor. Que eu volto a dizer, eu entendo, eu já milito nessa área há mais de 20 anos, né? E eu entendo que o grande foco das ações, efetivamente, ela deve se centrar em quem são as verdadeiras organizações criminosas que lucram efetivamente com a pirataria, deixando o consumidor muito mais, como na maioria das vezes, como uma vítima dessa própria pirataria, e buscando que ele se conscientize de todos os males da pirataria e passe a consumir produtos legais. Voltando à sua pergunta, o consumidor flagrado comprando produto fruto do contrabando, descaminho ou pirataria, aos olhos da lei, pode sim responder pelo crime de receptação. Mas retomando um ponto bastante importante que o senhor colocou, doutor Márcio Costa, de que mais do que o consumidor, do que a ponta final dessa cadeia de produção e venda de produtos pirateados, há todo um sistema que permite a atuação indiscriminada de contrabandistas e que colocam em risco, muitas vezes, a saúde e até a vida desses consumidores. O senhor colocou muito bem a questão dos medicamentos falsificados, outro grave problema. Mas, além disso, a gente também pode falar que a pirataria
também é um problema de segurança pública? Não é só um problema de arrecadação de impostos, empregos, mas também de segurança pública? Sem dúvida alguma. Eu estive há 10 anos atrás, né, no governo. Eu fui o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria em Brasília, tá? Um órgão que teve uma atuação muito firme, principalmente no início de sua atuação. Hoje a atuação é um pouco mais apagada, mas o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, no qual eu fui secretário executivo, me fez concluir que aquele que traz produtos piratas e vai ter as suas facilidades de ter esse produto pirata ingressando no país, seja subornando autoridades públicas, aproveitando da enorme extensão do nosso país, quem traz produto pirata para o país traz também drogas, armas e munições. Tá? Esse é um alerta muito importante a ser feito à sociedade, aos ouvintes, aos consumidores em geral. Quem coordena o crime de pirataria no mundo, juntamente com produtos piratas, enfia nos países drogas, armas, munições. Né? São estruturas criminosas extremamente organizadas, extremamente capitalizadas, que aproveitam para, junto com a complacência da população em relação ao produto pirata, já que vai passar mesmo um container, ou um barco, ou uma embarcação com produtos ilegais, eles já aproveitam e, juntamente com esses produtos pirateados, acabam trazendo um mix de produtos que certamente afrontam a questão da segurança pública em todos os estados, em todo o nosso país. Houve há pouco tempo um levantamento, inclusive, que apontou que o primeiro comando da capital, né, o famoso PCC, ele vem se utilizando muito para o financiamento das suas atividades da venda de produtos piratas. Vender produto pirata pela aceitação da população e muitas vezes da autoridade é menos risco do que você assaltar um banco, do que você fazer um sequestro, né? Então, essas grandes organizações criminosas mundiais, e principalmente organizações criminosas do sudoeste asiático, eles veem na pirataria um espaço muito tranquilo para poder lavar seu dinheiro, para poder trazer outros produtos mais nocivos, né, à população, como eu disse, como no caso das drogas, das armas, das munições. Então, é um alerta que precisa ser feito mesmo, né? Quem mexe com pirataria, na verdade, quem compra o produto pirata está ajudando a financiar a entrada de armas, drogas e munições no nosso país. Esse é um lado invisível da pirataria, né? É um grande iceberg que aponta são os camelôs, são os coitadinhos que não têm nada que trabalhar, estão ganhando a vida, mas por baixo desse iceberg existem estruturas extremamente refinadas do crime organizado que financia atividades que certamente geram um ambiente de insegurança pública. Dr. Márcio Costa, advogado especialista em propriedade intelectual, presidente do Instituto do Capital Intelectual e também diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento. O tema pirataria, de fato, rende debates amplos, debates extensos, mas para a gente já se encaminhar ao final da entrevista, Dr. Márcio Costa, um último aspecto que eu quero abordar com o senhor, que eu quero explorar com o senhor, diz respeito a algumas decisões da Justiça que afastam o crime de pirataria com base no chamado princípio da adequação social. A gente sabe que em todas as faixas de renda, de modo geral, a pirataria é aceita socialmente, é uma prática aceita socialmente, não importando a faixa de renda. Na sua avaliação, e com base nesse princípio da adequação social, temos decisões da Justiça em que réus são absolvidos em crimes de violação de direitos autorais por venda de produtos piratas. Na sua avaliação, doutor Márcio Costa, a nossa legislação dá margem para esse tipo de interpretação da Justiça? Eu entendo que não, Ricardo. Eu entendo que não. Inclusive, lamentamos, né, algumas decisões nesse sentido, porque na mesma linha seria você legitimar a atuação daqueles moleques, aviãozinhos nas favelas que trabalham para o tráfico de drogas, informando de que vai haver batida, que vai haver a blitz, né?
Eu entendo que a legislação brasileira, ao tipificar como conduta criminosa a pirataria, julgados que trazem que isso é algo socialmente aceito, na verdade mostra um total desconhecimento exatamente do que eu acabei de mencionar, do que são os vasos comunicantes da pirataria, né? Quem julga dessa maneira está apenas tendo uma visão míope e uma visão bastante embaçada da ponta do iceberg, que muitas vezes esses julgados dizem respeito justamente ao coitado do camelô que não está roubando ninguém, está ganhando o seu dinheirinho legalmente, como se roubar uma propriedade do outro fosse ganhar o seu dinheiro legalmente, né? Então, eu acho que essas decisões judiciais, a grande maioria delas, inclusive, graças a Deus, ainda em primeira instância, que tentam trazer essa visão um pouco mais romântica à pirataria, elas, graças a Deus, volta e meia, elas são reformadas nos tribunais e até no próprio Superior Tribunal de Justiça, né? Porque existe uma compreensão um pouco mais aprofundada de que se há de fato uma tipificação da conduta como crime, a lei tem que ser cumprida e não jogar como um fator de aceitação social esse tipo de conduta. Se assim o for, então que se promova uma alteração em todos os institutos jurídicos brasileiros, na lei de propriedade industrial, na lei de direitos autorais, no Código Penal, deixando de tipificar essa conduta como crime. Então, eu acho que são decisões que, na verdade, como eu disse, são decisões míopes, que não conseguem enxergar efetivamente todos os prejuízos que a pirataria acaba causando para o nosso país e muitas vezes para os próprios consumidores, que podem ser colocados como beneficiários, né, desse tipo de prática. Não ter sido incomum decisões como essa, mas em nível mais elevado, em nível de tribunal, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essas decisões acabam sendo revertidas. É preciso, sim, um debate da sociedade brasileira sobre esse tema. Ele é um tema que parece, num primeiro momento, de menor potencial ofensivo, mas, de fato, somente se formos analisar o que se desvia de valores, de impostos, na própria concorrência desleal daqueles que acabam cumprindo com a legislação, somente isso já seria o suficiente para que esse problema fosse enxergado com muito mais responsabilidade do que algumas decisões que qualificam isso como um crime, como eu disse, de menor potencial ofensivo. Muito bem, doutor Márcio Costa, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Justiça, pelos esclarecimentos ao nosso ouvinte, e eu espero o senhor aqui em uma próxima oportunidade, ok? Ok, Ricardo, agradeço eu pela possibilidade, espero ter contribuído aí para uma conscientização maior sobre esse tema, que é um tema muito espinhoso mesmo. Um abraço e até uma próxima, doutor Márcio Costa. Um abraço, Ricardo, tudo de bom, obrigado. Pois bem, este foi então o advogado especialista em propriedade intelectual, doutor Márcio Costa, também presidente do Instituto do Capital Intelectual e diretor jurídico da Associação Brasileira de Licenciamento. Ele que participou com a gente aqui no Direito Direto de hoje, terça-feira, 5 de julho de 2016. E a gente está repercutindo um dado que saiu na semana passada a partir do anúncio do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Segundo a entidade, a pirataria gerou prejuízos da ordem de 115 bilhões de reais aqui no Brasil ao longo de 2015.